esta palavra que eu vou compartilhar com a igreja. Deus puso há umas 4 semanas, creio, em meu coração, e quero ser fiel ao que Deus me ha posto para a igreja. Amém? Eu vou ler, este tema, esta prédica tem um tema, e é Salmo 23. Vou repetir. La palavra que o Senhor me ha puesto en el corazón tiene el tema es Salmo 23, que ya se lo dice todo, ¿no? Que está en el Salmo 23, si usted ya quiser adelantando y abrir su Biblia. Pero antes de leer el Salmo 23, yo quiero hablar un poquito del libro de Salmo. Yo creo que todos nosotros conocemos este libro que habla mucho con nosotros porque habla de un lenguaje muy, muy humano. Y el libro de Salmo, yo creo que todos saben, ¿no? Que el libro de Salmo es una coletánea de 150 salmos que son cánticos, alabanzas, que lo ha hecho los hebreos, el pueblo de Dios. Y la mayor parte de los salmos, todos sabemos que es de la autoría de David, pero no es solo de David, porque pensamos que todos los salmos son de David, ¿no? Pero no lo es. Los salmos son de Asaf, de Moisés, de los hijos de Asaf, de Corá, de Salomón, y hay también algunos que no son de autoría conocida. El Salmo también, en el Salmo, encontramos así mucho de nuestras emociones ahí representadas. ¿De qué manera? Pues ahí habla mucho de tristezas, de alegría, habla de esperanza, también de desespero. Es un libro que ahí podemos ver expresado muchísimo de la sensibilidad humana. Así que resulta ser un libro agradable a nosotros. Generalmente, cuando tenemos algún problema, yo, por ejemplo, además de Job, que también hay ahí un poco de poesía, porque de eso también se trata el libro de Salmo, es también un libro poético. Generalmente, agarramos ahí este libro y empezamos a hacer palabras nuestras, palabras de David, palabras de Asaf, para expressar o que estamos sentindo. E por isso que Salmos é muito fácil de ler, porque é como se estivesse falando de nossos sentimentos. Creio que todos nós outros aqui temos um salmo, não? Sim ou não? Um salmo que habla, não somente aqui na palavra do Senhor, pero creio que todos nós outros temos um salmo que nos gusta. Sim ou não? É muito conhecido o livro de Salmo. O livro de Salmo é como um grande diário, é o que eu estava dizendo aqui. Por quê? Porque del 1 al 150 é como se o homem estuviera escrevendo su sentimento, ponendo aí o que lhe passa de mais profundo en el alma. Em los demais livros de la Bíblia, não? O que seria toda a Bíblia, podemos ver como Deus habla com o homem. Aí há profecias, aí há histórias do povo de Deus, história de los hombres de Deus. Pero uma coisa é certo, se toda a Bíblia é Deus hablando com o homem, quando nós leemos o livro de Salmo, é como se nós hablássemos com Deus. Por isso é muito comum nós nos identificarmos tanto com o livro de los Salmos. Uma coisa que passa muito com os Salmos, e já falei qual é que vou falar, é o Salmo 23, é que solemos às vezes correr este Salmo, não, o Salmo 23, ou o Salmo 91, abrir aí, poner na mesita, não? Aí ao lado da cama, na mesita de noite, ou então se ponemos aí como um quadro em la parte da casa. Quem já viu isso? Ou quem já ha hecho isso? Eu já he hecho, não lo voy a mentir. Pero eu quero dizer para a igreja que a palavra do Senhor é muito mais que abrirla en el Salmo 23 o 91, lo que tú quieras, y poner ahí. No es para eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es un amuleto, no es un talismán. No, la palabra de Dios es poderosa, pero cuando nosotros la leemos, no es para poner ahí, para que los mosquitos estén ahí, no, haciendo sus cosas.
No ensuciando la Biblia, no. La Biblia es para que yo la abra, yo la coma, yo me alimente. Y ahí sí tendrá efecto en mi vida, no como un talismán. Y yo quiero también repasar rapidito, no quiero me detener en esto, pero voy a repasar aquí rapidito con vosotros algunos versículos de algunos salmos, ya que aquí estoy hablando también de los libros del libro de los salmos. Dice así el Salmo 1, que es evidentemente el primer salmo. Voy a leer el versículo 1 y 2 del 1, que dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos, ni estuvo en caminos de pecadores, y ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El Salmo 51, muy conocido. Sabemos que é uma plegaria, um pedido de perdão de rei Davi, que quando peca com Betseba, vai aí ao Senhor, ou melhor, o profeta Gad vai até Davi e diz: se tu has pecado contra o Senhor. Então esse homem, segundo o coração de Deus, pero também pecador como nós outros, e necessitado dessa graça, haz este salmo, que é um pedido de perdão. E diz ele, no versículo 10 e 12: crea em mim, ó Deus, um coração limpo e renueva um espírito reto dentro de mim. Não me eches de delante de ti e não quites de mim tu Santo Espírito. Vuelve-me el gozo de tu salvação e espírito noble me acompanha. Quem de nós não já hemos usado em alguma vez estas palavras diante do Senhor, dizendo: ó Senhor, eu que pensava que era alguma coisa, eu que pensava que de hecho era homem segundo tu coração, he caído, he pecado, pero vou dizer-te uma coisa: quita lo que quiser de mim, pero não quite de mim tu Espírito Santo. Aleluia. Dice também el Salmo 91, este é tão conhecido, não? Um dos mais conhecidos também que hemos hablado. El Salmo 91 é como um pedido para que o Senhor nos ponga debaixo de sua morada. Quando queremos proteção, quando queremos o abrigo, quando queremos que o Senhor nos livre, não, das ameaças, de dos inimigos, recorremos a este Salmo e dizemos: direi eu a Jeová. Estou lendo el 2. Direi eu a Jeová, esperança minha e castilho meu, meu Deus em quem confiarei. Ele te livrará do laço del caçador, de la peste destrutora. El 4 diz: com suas plumas. Em outras versões diz: com suas alas te cobrirá, e debaixo de suas alas estará seguro. Escudo e adaga, aleluia, é sua verdade. Este é o Salmo 91. Pero para concluir aqui o Salmo, aqui vou ler solamente o último versículo del Salmo 150, que é: todo ser que respira. Respira aí. Respira. Não é todo ser que tem dinheiro. Não é todo el ser que não tem problema. Não é todo el ser que é rico. Não, é solamente respirar. E já é um grande motivo para dar graças, para alabar o Senhor. Amém? Agora vamos ao grano. Salmo 23. Que vou ler com vosotros. Vocês podem me acompanhar aí. Diz assim: Jeová é meu pastor, nada me faltará. Em lugares de delícias, de deliciosos pastos, me hará descansar. Junto às águas de repouso, me pastoreará. Confortará minha alma, me guiará por sendas de justiça, por amor de seu nome. El 4 disse: aunque ande em valles de sombra de muerte, não temerei mal alguno, porque tu estás comigo. Tu vara e tu cajado me infundirão aliento. Aderezas mi mesa delante de mis inimigos. Unges mi cabeça com azeite e mi copa está rebosando. El 6. Vamos ler junto? El 6. 1, 2, 3 e certamente habitarei, aleluias.
Salmo de Davi, como he dicho, muito conhecido. Davi empieza dizendo aqui que el Senhor es mi pastor e nada me faltará. Pero como assim nada me faltará? Muitas vezes eu me he hecho esta pergunta, não? Senhor, é verdade esse salmo que Davi está dizendo? Tu eres mi pastor e nada me faltará. Pero antes de dizer sobre isso de faltar, vamos dizer pouquinho de lo que Davi está dizendo aqui neste Salmo 1. Perdão, o versículo 1 del 23. Ele disse, Jeová es mi pastor. E sabe quando Davi escreveu este salmo e disse que o Senhor era el pastor, ele está falando mais que uma metáfora. Ele está dizendo que o Senhor era o pastor porque ele mesmo sabia o que era ser um pastor de oveja. Porque era isso que ele era. Antes de Davi ser sacado, não, de detrás das malhadas, de ser ungido por Samuel, ele era pastor de oveja. E por isso ele, melhor que ninguém, sabe, do que nadie, sabe, o que é chamar a Jeová de pastor. De hecho, ele é nosso pastor. Pero ele disse, se ele é meu pastor, eu creio também que nada me faltará. Irmã Rosanda, que me está dizendo, como assim não falta? Sim, irmão, vou julgar pouco. Não falta problemas, não? Não falta preocupações, verdade? Sim, vamos ser sinceros. Você não tem falta de nada, não? Eu tenho. Se vou escrever aqui minha lista, eu me quedo aqui na igreja hasta amanhã. Pero por que Davi ha dicho isso? Que se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Estudando, eu descobri que isto em grego, não, na linguagem que ha sido escrita, não está dizendo me faltará. Pero el original dice, quando traduzido dice, de nada sentirei falta. É outro sentido. Eu posso até ter falta de muitas coisas, pero não terei falta, porque o melhor tenho comigo, o Senhor que é mi pastor. O versículo 2, Davi declarado, em lugares de delicados pastos, me haces descansar. Cerra seus olhos, se queres, senão não passa nada. Quantas vezes, quando vamos imaginar Davi dizendo, e em verdes pastos me hace descansar. Há muitas figuras, não vemos na internet, nos livros, nós que compramos as bíblias infantiles para nossos filhos, não? Ponemos aí, e esta cena é uma ovejita blanquita, não? Aí com sua lana muito blanquita, gordita, e aí em verdes prados, não? Pero não é assim. A realidade para o Oriente Médio, onde Davi compuso esta alabanza, porque é uma alabanza. Quando ele disse em verdes prados, me hace descansar, hermanos, o prado del desierto não é como o nosso, não é como o de Hollywood, é pedregoso. Sabe que ele dizia, me hace descansar, porque ele estava cansado, porque aí em sua labor de sacar as ovejas, de sair com as ovejas a buscar estes prados, havia muito peligro, havia rocas, havia vades, e vamos falar logo sobre isso. Então ele dizia, eu sei que estou passando por el vade, eu sei que eu como oveja, e o Senhor como mi pastor, eu sei que nem sempre el pasto, não, melhor dizendo em brasileiro, el prado é verdoso, pero eu creio que eu chegarei a este lugar, e Ele me hará descansar. Dice el 3, confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor de tu nombre. El pastor tiene justicia. El pastor tiene conforto. El pastor tiene refrigerio para tu alma y para mi alma. É verdade que passamos, como ele está dizendo aqui, por lugares secos, porque vamos ver isso, pero ele é o Deus justo e ele cuida a seu rebanho. O versículo 4 diz, aunque eu ande em vale de sombra de muerte, não temerei mal nenhum. Hermanos, hermana,
El Salmo 23, en realidad, empieza con el Señor es mi pastor. Pacifista, ¿no? Pacífico, paz. Aquella imagen, ¿no? De la ovejita ahí con el pastor. Pero no es así. Eso aquí es un grito de guerra. Eso aquí es un pedido de socorro. Esse aqui é Davi como pastor que sabia o que era ser um pastor, guiar ovelhas em meio de lobos, em meio de vades, em meio de peligro. Ele está dizendo, el Senhor verdade é meu pastor, pero diz, aunque eu ande por vades sombrios, por valle de sombra de muerte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Todos nós passamos valles. Essa metáfora del valle de la muerte, además não é uma metáfora, porque esse valle está entre Jericó e Jerusalém, é vale de hecho, assim, neste vale, não há o vale aí abaixo, e há caminito como o caminito de los reyes, é assim, Lupe, que se diz aqui, não sei se você já ha ido nesse caminito aqui, que está em Coim, algo assim, não, a espanhola não lo sabe, mais ou menos isso. E esse caminito é assim que os chicos não já foram de excursão no cole, mas eu passei dia passando aí com minha família em coche e disse, mamãe, aí está, Lupe, não sei quem me disse, aí está o caminito do rei, e aí como lugarcito assim, pero claro, esse está seguro hoje aí com o seu caminito, não com puente, pero este caminho não havia esta proteção, e Davi tinha que passar aí, em seu percurso, nesse caminito apretado, era de morte, vale de morte, porque se uma oveja se caiera aí abaixo, finish, se acabou. Pero, e as ovejas aí em filita, por esse caminito, pero ela não estava sola, delante estava o pastor. Delante estava o pastor, delante estava o pastor, e aunque nós passemos por valle de sombra de muerte, por problemas, por situações que pensamos de aí não salgo eu, está com nós, delante de nós, o pastor de las ovejas. Aleluia. Muitas vezes nos valles que passamos, o pastor tampouco não habla nada, está em silêncio. Pero deixa eu dizer-te uma coisa: silêncio não é sinal de ausência. Ele pode estar em silêncio em tu valle, pero ele está aí comigo e contigo. Aleluia. E me gusta muito quando disse que as ovelhas, não? Que nós outros somos ovelhas, porque está declarado aqui, se há um pastor, então assim, há umas ovelhas. Eu quero aqui adelantar-me um pouco por el tempo, pero hermanos, nós outros somos comparados na Bíblia como ovelhas, sabeis, não? Assim como ele pastor, o Senhor tem essa metáfora, é parecido com ele pastor, nós outros somos como as ovelhas. E sabeis um pouco das características das ovelhas? Porque somos assim comparadas às ovelhas? Por quê? Primeiro, as ovelhas são dóceis. Sois ou não sois? Algumas não, as que já estão aí, não? Ela prisca muito tempo e cuidada e tudo isso. Mas, em geral, as ovelhas se deixam limpar, quitar a lana. É assim as ovelhas, não? Dejas que o pastor quite a lana ou não? Porque chegamos aqui, não? Sucia, com a lana llena de coisas aí. Em Brasil se chama carrapicho, não sei como se chama. Com espina, com coisa aí do mundo. Chegamos aqui sucio, pero temos a oveja que é oveja. Não estou falando del cabrito nem del bode, porque o Senhor nos disse que somos oveja. E chegamos e nos deixamos limpar. Limpar por la palavra, limpar por el cuidado del pastor, limpar por uma alabanza, limpar por um abraço de um hermano. Isso é deixar-se limpar. E as ovejas são assim, se deixam limpar. Outra característica das ovejas, porque somos comparados, porque nós outros, además de dóceis, às vezes somos muito, perdona a palavra, cabeçotas. No mesmo tempo que estamos aqui, em fila, queremos sair e ir para fora. Por isso também somos comparados. São muito indefesas, são muito inocentes. Por isso que as ovelhas têm que estar ao lado do pastor, porque sem pastor se perde e o lobo la corre, la traga, cai em los valles de sombra de morte.
É por isso também que somos comparados a pastor. Pero agora vou dizer uma característica que nós nos vamos gostar. Oveja anda com oveja. Já visto a oveja andar com outro animal? Não. Oveja anda com oveja. Creyente anda com creyente. Por isso que o Salmo 1 disse que eu não ando, eu não me detengo, eu não paro em la rueda de los escarnecedores, porque oveja anda com oveja. Amém? Aleluias. El capítulo 4 eu quero falar. Não sei se ele saltaram, pero aún assim me vuelvo. Porque disse el capítulo 4. Aqui mais al final, porque he leído a parte A. A parte B disse que tu vara e tu cajado me infundirão aliento. Todos sabemos que ele pastor, ele tem uma vara e tem cajado. Ele usa as duas coisas. Tanto com lo que vem, ele usa as duas coisas com a oveja, pero usa somente destes instrumentos, né? Que é a vara para defender a la oveja. Porque se vem aí um leão, se vem aí o lobo, não, que é o mais natural, porque Davi ha matado o leão e o urso. Não sei se vocês sabem, não, que na Bíblia está dizendo que Davi disse: eu matei um leão e um urso. Ele falou isso para Saul, pero isso ele estava na força do Senhor. Ele já era ungido do Senhor, por isso matou o leão e o urso. E nós também podemos ser ungidos do Senhor, não? E matar os ossos e os leões de dia a dia. Pero em geral seriam os lobos. Então, quando os lobos veniam atacar as ovejas, o pastor, claro, corria aí, a vara, ele atacava. Pero também assim outra coisa. Esta vara também disciplinava as ovejas. É verdade, pastora Pamela. O pastor também corre lá, varita, nem sempre é um abraço. Às vezes vamos ouvir do pastor e mira, isso não está bem. E isso não é para machacar, isso não é para herir, isso não é para que eu e você salga da igreja. Isto é porque o pastor ama e quem ama disciplina. É solamente para isso. Porque o pastor dá sua vida por las ovejas. O mercenário não, deixa as ovejas de qualquer maneira, pero o pastor não, ele orienta suas ovejas. E o cajado já sabemos para que serve, não? O cajado é para, todos sabem o que é um cajado? Que é como este báculo, não? E sua punta é assim como uma uva, como o del paraguas. Isso é para tirar, se disse, para acercar a oveja. E Deus é assim, ele pastor que corrige, porque não é só o pastor da igreja, mas aqui também está falando, e sobretudo dele pastor, el Senhor, ele nos corrige, porque ele ama, e disse ainda a sua palavra, castiga, é dura esta palavra, não? Principalmente nos dias de hoje, que todo é paz e amor, não se pode dizer que o Senhor castiga, quase não nos deixa nem castigar nossos filhos, não? O governo está dizendo que já não se pode mais, não? Pero mira, é tão bíblico, não? Que hasta o Senhor nos castiga. Não, por favor, não se escandalize comigo. É real, porque diz sua palavra que Ele castiga todo aquele que ama. E é para nosso bem. Isso é amor. Eu quero ir ao 5. El 5 diz: adereça as mesas delante de mim, em presença de mis angustiadores. Em outras versões diz: de mis inimigos. ¿Sabe lo que eso habla? Mesa. Habla de honra. Pero uma coisa que queda claro aqui, por favor. Primeiro que somos crentes, somos misericordiosos. Não ore para Deus matar seus inimigos. Por favor. ¿Por quê? O Senhor vai deixar tus inimigos vivos. O Senhor, a prueba que tu estás, será tu troféu. Isso sim. E o Senhor te vai deixar os inimigos vivos. E disse: eu pondrei uma mesa delante de tus inimigos. Porque tus inimigos necessitam saber de onde Deus te ha sacado. Porque os inimigos necessitam saber que Deus honra a quem lhe honra. Porque os inimigos, não, ai, irmã Rosana, sem isso, é um pouco vingativa, não é a Bíblia. Não queres saberlo? Pues quita o Salmo 23 de tu Bíblia.
Porque muitas vezes queremos ser melhor do que Deus, mais justo que Deus, mais amável que Deus. Mira, a Bíblia diz que Deus é amor, pero também é fogo. Eu sou melhor que Deus. Minha justiça humana é mais buena que a de Deus. Porque às vezes assim não me hables de Deus bueno, pero não me hable de Deus que consome. Então, nós estamos lendo a Bíblia. Se isso aqui não é Bíblia, necessito sacar a página essa, não? O Salmo 23. Claro, não estou falando aqui de vingança, que tu tem que dizer, esse e aquilo, para ensinar a tus inimigos. Não. Sabe o que é isso? Isso passou com José. Deus não ha matado os hermanos de José. Não. Deus ha levado os hermanos de José aí ao Egipto. E eles viram José que ha sido tirado no poço, ser governador do Egipto. Isso é honra. Então, se Deus vai fazer isso contigo, tu crees nisso? Deus vai fazer isso contigo. Ele disse que ungis minha cabeça com azeite. Sabe o que é ungir a cabeça com azeite? Não é solamente o que está dizendo o Salmo 133, não? Que é bom e agradável que os irmãos vivam em união, e isso é como o azeite que escorre por la cabeça, não? A barba hasta os pés de Aarón. Não, é um pouquinho mais que isso. Sabe, na cultura de los hebreus, os pastores ungían a cabeça de las ovejas, não para que quedara aí super bonitita, sabe? Era por proteção. Porque aí havia como mosca, um tipo de mosca, nesses lugares que andavam as ovelhas. E lhe picava, lhe molestava as ovelhas. Não somente isso. Algumas entravam por seu ouído e iam para seu cérebro, se chama cérebro, não? Cérebro, e essa picada fazia com que as ovelhas começassem a sofrer de dolor de cabeça tão intenso, que elas, para ter alívio desse dolor, buscavam uma roca e se golpeavam a cabeça, umas chegavam a morrer. É por isso que Davi disse, ele unge tu cabeça, minha cabeça com azeite. Traindo isso para nós outros, o Senhor unge nossa cabeça com azeite. Porque nossa guerra não é solamente externa, é interna também. Quantos pensamentos temos que dizer, Senhor, misericórdia. Pensamento que o inferno nos traz em nossa luta. Tu não vai a vencer, tu não vai a sair. Tu és um perdido, tu filho não vai a volver. Mira, tu estás na igreja, pero mira como está tu família, mira como está sua casa. Pero isso o Senhor vem te dizer esta manhã, que Ele tem um azeite em tu cabeça, para que o diabo não se quede soplando em tu ouído, e tu perda a noção, e tu perda a mirada, e tu perda o foco. O Senhor põe azeite hoje. Se tu recebe. Se tu não recebes, isso é contigo. Recebe que há azeite do Senhor sobre tu cabeça, para que tu pueda não solamente passar por el valle, mas chegar até o outro lado com tu cabeça no lugar. Aleluias. 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 E certamente, para finalizar, certamente, Deus quisera que a igreja se pusiera de pé. Certamente, Ele vem e a misericórdia me seguirá todos os dias de minha vida, e habitarei em casa del Senhor para sempre. Aqui habla de casa, casa de Jeová, casa del Senhor. E há dois sentidos aqui nesta casa. Uma é esta que estamos aqui é a casa do Senhor. Se não me engano, assim do apóstolo Pablo que disse, e o pastor Mike está sempre ponendo aí na igreja, não, para nos recordar que não é, não, nossa costumbre, como é a irmã Mônica, que é Bíblia, é mulher Bíblia, não, que não é nossa costumbre deixar de congregar. E Davi disse que viveria na casa dele, Senhor. E não sei você, que se saiu do aprisco, que se ha alejado, quizás haya uma oveja aqui que se ha salido do caminho do Senhor, que se ha ido do aprisco, é assim, nós outras ovelhas somos assim, nada te está condenando. O Salmo 23 é um salmo de guerra, pero é uma invitação,
Este último versículo está dizendo: se você ha salido de la casita de papá, de la casita del buen pastor, ele te está recordando aqui, que aqui há uma morada eterna. Aqui é a casa de papá. E já sabes, não? Del hijo pródigo, que ele sale, pero su padre, quando ele chega aí na casa, vuelve a casa, ele não está aí, não querendo falar mal de ti, esta coisa não. Ele solamente abriu os braços e tem um anillo para ti, e tem roupa nova para ti, tem chancla para ti. Papá te recebe hoje, o bom pastor está aqui. E se você, eu quero fazer uma invitação, eu vou fazer o que o Senhor me enviou, me mandou. Eu não ia fazer isso. Eu disse: Senhor, por el tempo, tenho que ser ética com o tempo que me ha sido proposto. E se me dá tempo, eu farei. Eu vejo ali que ainda tenho um pouquinho de tempo. E eu quero fazer uma invitação a você que está lejos del aprisco, que está lejos del papá. Tem coragem de vir aqui e volver a casa de papi? Tem coragem de vir aqui, porque o pastor, o bom pastor, está aqui. Esta é minha primeira invitação. Se há alguém neste lugar, casa de papá, que quer volver a los caminhos do Senhor, ele está aqui, o bom pastor. Hermanos, esta não era a palavra que eu ia trazer. Quando o pastor me dijo, em realidade eu tinha outra palavra, pero um dia, vou contar um pouquinho, abrir aqui um pouquinho minha vida. Eu estava nesses dias, uns dias atrás, umas 4 semanas atrás, atravessando por um vale. Porque muitas vezes as pessoas nos veem rir, mas não sabem o que está passando dentro de nós, não? Por isso, como eu ido allí em uma igreja, abrace quem chega. Às vezes estão assim super guapetona, guapetão, guapo, mas tu não sabe como está o coração dessa pessoa. Dá-lhe um abraço, regala-lhe uma sorrisa. Porque não sabes, às vezes estamos assim arregaditos por dentro, mas estamos destruídos por fora. E necessitamos uma sorrisa e um abracito. E necessitamos isso. E é a casa do papá. E o papá te recebe hoje. Eu quero fazer essa invitação. Se esta palavra ha tocado tu coração, mira, eu estava dizendo o porquê desta palavra. Eu estava passando um vale e me vino justamente isso. Este pensamento de que Deus não te vai quitar daí. Se acabou. Mais uma situação. E eu, em meio ao dolor, estava no coche e eu comecei a dizer: Senhor é meu pastor e nada me faltará. Me hará descansar. E eu pus aí, eu empecé no pensamento mesmo a falar. E o Senhor disse: essa é a palavra que quero que tu lleves. E anteayer, eu me fui com a irmã Cláudia a fazer uma visita a uma irmã que está em um vale, uma pessoa que está com câncer. E chegamos aí e Cláudia ia ler a palavra. E o Senhor disse: Salmo 23, Salmo 23. Disse: não, Senhor, é Cláudia que vai ler a palavra. E logo disse: ai, Senhor, quero que eu abra porque essa é a prédica, não está aqui fresquita em minha cabeça. E logo corre Cláudia, irmã Clara, sua Bíblia e abre. E ela disse: o Senhor me está dizendo sobre o Salmo 123. Eu não te disse isso, disse só metade. Porque quando Deus me põe algo para trazer à igreja, eu sou muito fiel a lo que Deus me disse. Eu não comento com nada e nada minha predicação. Eu só solto o que Deus me deu aqui. Não comparto com o marido, não comparto com nadie. Eu só abro, desenrolho, não? Enrolho aqui. Porque a autoridade do que Deus te dá, guarda isso em tu coração, é tua. E tem que desenrolar aqui. E eu guardei isso. E eu não te disse que também essa era a palavra que Deus havia hecho. Deus ha hecho uma maravilha ali. Cláudia ha hecho o apelo e a pessoa ha aceptado a Jesus. Hermanos, e um outro lado desta casa do Senhor, eternidade. É incômodo o que vou dizer aqui, mas eu vou dizer e vou falar o que Deus me dijo para falar. Eternidade não é solamente esta casa aqui. Casa de papá não é só esta aqui. Eternidade também é quando cerramos nossos olhos e não estivermos mais aqui. Porque esta casa habla de eternidade. Dice: habitarei em casa del Senhor por largos dias. Pero largos dias é eternidade. Porque nossa alma é eterna. Eu não vou a vir à casa del Senhor solamente aqui. Sobretudo, principalmente, quando meus olhos se cerrem. Eu quero viver na casa de meu papá eternamente. E Deus disse: Rosana, habla a minha igreja sobre eternidade. ¿Para dónde estás
diciendo, porque empieza a palabra que el Señor es mi pastor, para que yo vaya para la eternidad. Eu preciso que ele seja mi pastor. Pronombre possessivo. Mi pastor. Ele é tu pastor? É ele que te tem guiado? Porque chegará um dia, não sabemos quando, se hoje, se amanhã. Vale, irmã Rosana, sou jovem. Vale, irmã Rosana, tenho projeto. Vale, irmã Rosana, estou começando minha carreira agora. Deixa-te dizer uma coisa. Isso não é escudo. Isso não é escudo. Tu pode ter 1000 planos. Tu pode ter casas, coche. Tu pode ter aí todavia uma carreira universitária. Quem te disse que amanhã tu, eu, qualquer de nós cerramos nossos olhos aqui? E para onde vamos? Uma coisa que habla o apóstolo Pablo, e Lupe sabe disso, porque ela sempre compartilha, nós compartimos, que me gusta é se a palavra do Senhor, se servir a Jesus, ou melhor, Pablo está falando sobre a ressurreição. Se eu não creio na ressurreição, e minha vida é solamente isso aqui, ele disse, comamos e bebamos, porque amanhã morrimos. Mas não é solamente isso aqui. Há vida eterna. Há casa de papai eterna. Porque senão eu ia fazer o que me dá a gana. Sabe por quê? Nós outros, igreja e oveja, não hacemos o que o mundo faz fora. Sabe por quê? Muitas vezes somos tontos. Perdona a expressão aqui no altar. Para muitas pessoas. Sabe por que nos deixamos às vezes machacar? Sabe por que muitas vezes não somos igual ao mundo? Os demais dizem, tu eres um tonto, por que hace isso? Por que não hace igual a outra pessoa? Porque nós outros queremos que casa de papá não é solamente aqui. Casa de papá é uma eternidade. Senão, e vai ser o que disse o apóstolo Pablo, comamos, irmão, bebamos. Sabe o que quer dizer isso? Viva, haga o que te dá a gana, porque não haverá prestação de conta. Pero nós outros, as ovelhas de papá, creemos que há uma prestação de conta, que nada, há uma sola certeza para nós outros aqui na terra. Para ricos e pobres, crentes ou ateus, uma sola certeza. Qual, irmã Rosana? A morte. Só aí essa certeza. Se me vou quedar rico, não sei, ojalá sim. Sim ou não? Mas sabe qual é a maior certeza do ser humano? Que há morte. Mas nós muitas vezes vivimos como se isso nunca fuera a passar. Nós somos como os alimentos perecíveis e tudo aqui. Temos fecha de caducidade. E por isso o Papa habla aqui em eternidade. Não é um culto fúnebre. Não te estou traindo tristeza. Não estou te dizendo, cuida tua vida com Deus, porque há uma eternidade.